nessas 2 semanas numa tentativa de entrar numa academia para fazer musculação. O resultado ficou assim. Agora eu já pronta para fazer meu treino. Na verdade eu já tava. Vou começar falando para vocês que eu elenquei tópicos, né? Então eu lavei bem as uvas. Oiê, bem-vindas a mais um vlog aqui do meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Stephanie Lima e hoje eu venho mostrar para vocês a minha rotina de hábitos saudáveis, a minha alimentação, os meus treinos e o que eu faço e como que eu consigo manter essa constância, realmente, né, conseguindo ter aí uma vida equilibrada entre trabalho e tentando também ser a minha melhor versão, seguindo, né, toda essa rotina aí de alimentação saudável, tendo constância, né, todos os dias, fazendo ali a minha rotina de treinos também. Eu espero muito que esse vídeo também possa ajudar outras pessoas, porque eu quero trazer ao longo deste vídeo aqui, em formato de vlog, algumas dicas também para quem está iniciando na academia. Inclusive foi um pedido, né, de uma das seguidoras aqui do meu canal, para que eu trouxesse, né, dicas para quem está começando na academia, e eu espero muito que isso ajude vocês. Vou tomar agora o meu café da manhã, que tá no meu plano alimentar e que é basicamente o meu café da manhã de todos os dias. E por incrível que pareça, amigas, eu não enjoei, porque é algo que eu realmente gosto muito. Então, tá aqui o meu pão com ovos, é uma fatia de pão, de forma mesmo, um pouco de requeijão e 2 ovos. E é sempre o Nicolas que faz o meu pão com ovos, amigas, porque ele acorda mais cedo que eu e aí ele faz o café da manhã dele e aproveita e já faz o meu também. E tem também aqui uma porção de frutas. Eu poderia escolher outras frutas também, mas eu sempre escolho uva porque é o que eu mais gosto, né? E realmente porque é mais prático. Eu só lavo, peso e coloco aqui. E também o meu cafezinho com leite. Então esse é o meu café da manhã de todos os dias, que tá no meu plano alimentar. E eu trabalho home office todos os dias. Então, uma das táticas que eu uso para não fugir do treino, porque bate aquela preguicinha, tá, amigas? Quem trabalha home office já tá no conforto de casa, então bate aquela preguiça da gente trocar de roupa, se arrumar para ir treinar. Então, o que que eu faço? Eu realmente acordo e já coloco a minha roupa de treino, porque daí assim eu não fico com tanta preguiça e não fico tentando fugir do treino, que é uma das coisas que eu fazia antes, né? Então eu acordei, já me arrumei, coloquei o meu lookinho aqui, vou trabalhar dessa forma mesmo, porque vou trabalhar de casa, né? Não preciso sair. E aí assim eu já fico prontinha para ir treinar. Hoje eu pretendo treinar às 11 horas da manhã. Tô pensando ainda se eu vou no CrossFit ou na academia. Eu queria muito ir no CrossFit, mas tá com um tempinho de chuva por aqui que aí eu tô repensando. Por que que eu tô repensando? Porque no CrossFit eu tenho que fazer uma caminhadinha para chegar até o box, né? E na academia é mais pertinho de casa, aqui na minha rua. Então vamos ver como é que vai estar o tempo, né, no horário em que eu for sair. Mas voltando ao assunto sobre a roupa, eu acho que isso me ajuda muito, porque eu sinto às vezes que eu tenho muita preguiça, né, de me trocar. Ontem, por exemplo, foi um dia em que eu treinei durante o fim da tarde, né? E fim da tarde, amigas, é aquela coisa, a gente pega a academia lotada, né? Por isso que eu gosto de treinar no turno da manhã, ou antes de iniciar o meu expediente de trabalho, ou no meu intervalo do almoço, né? Fica muito corrido? Fica, mas eu acho melhor do que enfrentar a academia no final da noite. No final da noite não, no início da noite e final da tarde, né? Então eu fiz isso ontem, né? Fui treinar ali depois do meu expediente de trabalho e aí na hora de me arrumar, amigas, eu fiquei com aquela preguiça, sabe? De trocar de roupa, amarrar o cabelo e aí eu nem pensei muito, só troquei a roupa e fui, né? Então assim, por isso que eu tenho essa tática que eu acho que me ajuda demais. E deixa eu mostrar pra vocês que o lookinho de hoje tá lindo, amigas. Eu coloquei este macaquinho aqui, que eu comprei e chegou ontem, é da Maria Maria, inclusive eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas tem escrito aqui o nome da marca, e é um macaquinho mesmo, curtinho, né, não é um macacão, e ele tem as costas assim, ó, é muito bonito, eu não usei ele, porque chegou ontem, né, então coloquei hoje pra experimentar, pra ver se vai dar certo. Eu amo as roupas da Maria Maria, eu acho que tem uma compressão maravilhosa. Inclusive, né, eu senti um pouquinho da falta de compressão nesse macaquinho aqui, porque todos os outros macaquinhos que eu tenho tem uma compressão muito boa, sabe? Então eu vou experimentar hoje, ver se eu gosto. Esse aqui é da nova coleção deles. E esse é o lookinho de hoje. Não existe melhor pré-treino, amigas, pra mim, né, do que um lookinho novo. Me sinto assim, ó, muito feliz indo treinar com uma roupinha nova. Sentei aqui agora no meu cantinho de trabalho para iniciar o meu expediente.
E já peguei o meu cafezinho com leite para me acompanhar também. E uma das coisas, amigas, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né, trabalhando, foi tomar muito café. Eu lembro que quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu não bebia muito café. Mas fui adquirindo isso ao longo dos anos. Eu lembro até que quando eu trabalhava presencial, eu passava praticamente o dia inteiro com um copo de café preto na mão. E hoje em dia que eu trabalho de casa, eu bebo café com leite, não tanto quanto antes, mas ainda bebo bastante, né? Então é um hábito ruim, né, que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas estou aqui agora para iniciar o meu expediente do dia, as minhas tarefas. Inclusive, acabei de puxar uma tarefa nova, né, do meu trabalho. A gente trabalha com um board, né, que basicamente é um quadro onde ficam todas as tarefas do time, e aí ali fica as tarefas que todo mundo tá trabalhando e todo mundo vê o que todo mundo tá fazendo, digamos assim, né? Então eu peguei a minha tarefa, né, de hoje, e acho que para os próximos dias, porque ela é uma tarefa bem grande e bem complexa de se fazer. Mas enfim, não é esse assunto que eu queria comentar com vocês. Eu queria comentar também que eu preciso organizar no dia de hoje, né? Eu já tenho aqui as minhas principais tarefas, e preciso colocar as tarefas, então, que eu quero fazer hoje, as minhas tarefas pessoais, né, não as do trabalho. As do trabalho ficam ali no quadro, como eu comentei com vocês. Então, hoje eu preciso ainda fazer uma capa do meu vídeo. Eu tenho um vídeo para sair às 11 horas, agora são mais ou menos umas 9 e pouca, então eu vou, antes de iniciar, né, a minha tarefa do trabalho, eu vou fazer a minha capa do meu vlog, que é bem rapidinho, né? Eu já tenho ali o meu padrão de capas, então eu já peguei o hábito de fazer bem rápido, porque eu já tenho também as minhas fontes. A única coisa que eu tenho que fazer é escolher as fotos e aí realmente criar. Então é isso que eu vou fazer agora. E pretendo também depois pontuar, né, as coisas que eu quero conversar com vocês ao longo deste vídeo, porque eu ainda não pontuei, tá aqui só na minha cabeça, mas eu quero colocar no papel para não ir me esquecendo. Então é isso que eu vou fazer agora neste momento, vou fazer um bloco de foco, né, para conseguir concluir as minhas coisas aí antes do meu treino. Capa do vlog finalizada, amigas, e o resultado ficou assim. Agora eu já vou atualizar aqui no YouTube e deixar certinho para publicar, porque daqui a pouquinho já tá saindo no canal. Primeiro bloco de trabalho finalizado, amigas. Agora vão ser mais ou menos quase meio-dia, acho que é 10 para meio-dia agora. E eu vou montar aqui, né, o meu almoço, porque a gente já tem comida pronta. Então eu vou almoçar agora, antes do treino, porque eu pretendo treinar a 1h da tarde, daqui a pouquinho. Na verdade vai dar 1 hora, né, aí entre o almoço e o meu horário do treino. Eu comentei com vocês que eu queria ter feito crossfit, né, mas não deu, amigas, não deu certo por conta porque eu tava focada ali trabalhando e também porque começou a chover, bem no horário em que eu tava pensando em sair, né. Então eu preferi ir na academia, que é aqui pertinho de casa mesmo. No CrossFit a caminhadinha é um pouquinho maior, como eu já tinha comentado com vocês. E durante essa manhã eu consegui focar bastante nas minhas tarefas, consegui resolver um dos problemas, né, da tarefa que eu peguei ali do trabalho. Eu achei até que a tarefa ela seria um pouco mais complexa de se resolver, mas eu peguei 1 horinha ali, fiquei bem focada e consegui resolver um dos problemas. Tem mais outro que eu preciso resolver também. E aí, com isso, né, eu consigo aí concluir a minha prioridade, né, da tarefa ali do dia. Outra coisa que eu consegui fazer também agora pela manhã foi a capa, né, do vlog, que eu mostrei ali pra vocês como que ficou. E aproveitei e tirei um tempinho pra responder também alguns comentários aqui do YouTube que eu ainda não tinha respondido. Porque eu gosto de responder todo mundo, né, amigas? Então foi uma manhã bem produtiva, né, consegui render bastante no trabalho e tirar uns minutinhos também para responder as coisas ali, né, da questão da criação de conteúdo. Agora eu vou fazer aqui o meu almocinho, né, também dentro do meu plano alimentar e dar um tempinho para depois conseguir treinar. E o meu almoço de hoje vai ser dentro do meu plano alimentar, como sempre, né, amigas? Então vai ser 60 gramas de macarrão, eu tenho 100 gramas de carne e 80 gramas de feijão. Inclusive, eu tenho uma consulta marcada com o meu nutricionista na quinta-feira. Hoje é terça, né? Então, na quinta-feira eu tenho consulta marcada. Vou conversar um pouquinho com ele, vou ver o que a gente precisa modificar ou não. Eu acho que eu vou pedir pra ele mais opções de lanche da tarde, porque agora tá ficando friozinho, né? E aí eu queria outras opções, assim, pro friozinho, porque no verão
eu tinha opções mais geladas, assim, mais rápidas de fazer. Então vou ver o que eu converso com ele na quinta. Mas agora eu vou servir o meu prato. E uma das melhores coisas é realmente ter comida pronta. A gente tem bastante comida pronta ali na geladeira, porque eu tava ali focada trabalhando, e se eu tivesse que cozinhar, eu ia ficar com bastante preguiça, né, para início de conversa. E também eu iria perder mais tempo do meu intervalo do almoço, né? Então eu só vou almoçar aqui rapidinho, esquentar minha comida, tudo bem prático, bem rápido. Então assim, se você quer seguir, já fica aí uma dica, né, amigas, com relação à alimentação. Se você quer mesmo seguir uma dieta tudo certinho, é muito mais prático você já ter algumas coisas prontas na geladeira. Eu sei que tem gente que tem tempo e prefere comer comida fresquinha e na hora. Só que quando a gente tá realmente seguindo uma dieta ou querendo se alimentar melhor, é bom que a gente já tenha algumas coisas previamente prontas na geladeira. Porque isso faz com que no momento de preguiça e de falta de tempo, a gente não saia pedindo um iFood, não saia comprando coisas que realmente não vão de encontro com o nosso objetivo, né? Que é realmente ter uma vida mais saudável e até questão de emagrecimento ou ganho de massa magra, dependendo do seu objetivo. Dei uma descansada depois do almoço e agora já tô aqui pronta para fazer meu treino. Na verdade eu já tava pronta, né? Coloquei só uma calça aqui por cima, porque como tá um tempinho de chuva, eu não quero sair de macaquinho. E aí passei agora um Body Splash, arrumei meu cabelo, peguei uma camiseta também, vou pegar minha garrafinha de água, meus fones de ouvido e não posso me esquecer também de pegar um guarda-chuva, né, por conta do tempo que tá aqui. E agora eu vou lá fazer o meu treino. Hoje eu vou treinar quadríceps e posterior. E vou tentar fazer também um pouquinho de cardio, né, no fim do treino. Um pouquinho não, né, vou tentar fazer ali uns 15, 20 minutos de escada. Voltei do treino, amigas, consegui fazer assim um treinão de quadríceps. Por fim, não fiz o meu cardio, né, porque o meu treino acabou demorando um pouquinho mais do que eu estava prevendo. Eu treinei acho que durante 1h20. Agora eu tô aqui pegando meu cafezinho e durante os meus descansos da minha séries, amigas, eu descanso durante 1 minuto e meio, por aí. Eu fui aproveitando pra ir pensando também no que eu queria conversar com vocês neste vlog aqui, né? Das dicas pra quem tá iniciando ou deseja, né, iniciar aí na academia, na vida saudável, algumas diquinhas que eu posso talvez ajudar vocês de alguma forma. Então, peguei aqui o meu café. Não tomei banho ainda, amigas, também, porque o Nicolas acabou de sair pra treinar. A gente intercalou, né, os treinos, os horários, não fomos juntos hoje porque estamos esperando encomenda. E aí, pra não correr o risco de perdermos as nossas encomendas, cada um foi treinar num horário. 1000 assuntos em 1 minuto, né, amigas? Mas enfim, agora eu vou pegar meu cafezinho, vou sentar e conversar um pouquinho com vocês. Então, se você quer realmente aprender um pouquinho mais, ou até mesmo, né, pegar um pouquinho mais da minha experiência, que talvez possa ajudar ou não, né, dependendo de qual for esse objetivo, fica comigo assistindo que eu sei que você vai gostar. Agora, se você não gosta, não se interessa, não tem problema nenhum, amiga, é só avançar um pouquinho o vídeo que eu vou continuar o vlog normalmente depois. Até mesmo porque eu quero ser breve, né, eu não quero ficar aqui que seja um vlog muito falado, porque é um vlog, né, não é um vídeo exatamente assim de falação. Bom, e eu quero começar falando pra vocês que eu elenquei tópicos, né, dividi em pilares, onde o primeiro tópico eu vou começar falando pra vocês como que eu iniciei a minha vida saudável, esse meu processo, né, de realmente me cuidar, de começar a treinar e fazer dieta, enfim, toda essa rotina, né, que
que me acompanham aqui sabem, né, que eu sigo e que, enfim, já faz muitos anos, né, que eu tenho esse estilo de vida saudável. E aí eu quero contar pra vocês como que foi esse meu início, quais foram os meus erros e os meus acertos e que talvez possa ajudar quem tá começando também. Peguei aqui meu iPad para ir seguindo o roteiro e não dispersar tanto também ao longo dos vídeos. Então vamos começar pelo tópico 1, amigas, que é o meu início na vida saudável. Bom, eu sempre fui uma criança muito ativa, né, que fazia educação física na escola, mas não era aquela criança que participava de vários esportes, sabe? A minha família não tinha condições da gente ficar entrando em vários esportes, em fazer balé, em fazer essas coisas. Então, assim, a minha infância foi bem ativa, como, enfim, a maioria das crianças, e fazendo atividades físicas da escola. Na fase da adolescência, eu lembro que eu participava, né, de um grupo da escolinha de vôlei, que era justamente da própria escola mesmo, né, eu estudava em escola pública, então tinha uma professora que ela dava aula de vôlei, e eu fiquei durante alguns anos, né, fazendo aula de vôlei, que era uma vez por semana. A partir disso, amigas, a minha vida saudável desandou. Eu simplesmente fiquei sedentária durante muitos anos da minha vida. Então, assim, eu acho que desde os meus 14 até os meus 22 anos, eu fui extremamente sedentária, de não praticar nenhum esporte, nenhuma atividade física. Mas tudo isso é porque eu priorizava algumas áreas da minha vida, como os meus estudos e o meu trabalho. Logo, eu não tinha tempo para fazer outras coisas. Quando eu comecei a trabalhar CLT, aí sim que a coisa piorou, né, amigas? Eu iniciava o meu dia às 6 e pouca da manhã e voltava para casa às 11 e pouca da noite, né? Então eu passava o dia inteiro fora de casa. É praticamente inviável fazer atividade física dessa forma. Então eu lembro que eu tive uma tentativa de fazer musculação durante as minhas férias do meu trabalho e também das férias da faculdade. Eu acho que foi ali na época de fevereiro, mais ou menos. Quando eu morava com a minha mãe, né? Então eu tinha uma academia atrás da casa dela. E aí eu lembro que eu fui me inscrever, né, pra fazer aula. Acredito que eu fiquei um mês fazendo musculação. Acho que nem um mês, amigas. Foi 2 semanas, que foi minhas 2 semanas de férias ali do trabalho, né? E eu lembro que foi uma tentativa frustrante de realmente iniciar na vida saudável. Justamente porque quando eu fui pra academia, eu não sabia fazer exatamente nada, nenhum dos exercícios. Eu também não tinha roupa adequada, eu vou falar sobre isso também nos tópicos posteriormente. E eu tinha muita vergonha de ir pra academia. Então, todas essas coisas que eu senti no início, eu vou falar um pouquinho, né, posteriormente, pra realmente ajudar as pessoas que estão começando. Porque eu lembro que o meu começo na academia foi algo assustador, que realmente me assustou tanto, amigas, que eu nunca mais voltei pra academia. Juro pra vocês. Eu fui aquelas 2 semanas, eu lembro que eu me senti extremamente incomodada e também ficava pensando, por que eu não gosto de fazer atividade física, né? Nunca mais vou pôr os meus pés em alguma academia. E era isso que eu ficava pensando na época. E passando nessas 2 semanas numa tentativa de entrar numa academia para fazer musculação, eu voltei novamente, né, para o sedentarismo e fiquei ali durante um bom tempo sem fazer atividade física até que eu me formasse, né, na faculdade. Então eu me formei, se eu não me engano, com 23 anos, 22, alguma coisa assim. E aí sim que eu comecei a me interessar, porque eu estava com mais tempo. E por que eu comecei a me interessar? O meu marido, na época, era namorado. A gente tá junto desde os 16 anos, tá, amigas? Então, desde que eu conheço ele, ele já pratica esportes. Ele fazia musculação e algumas aulas de boxe quando eu conheci ele. Então, ele foi o meu maior incentivador, realmente, para eu entrar nessa vida saudável. Então, ele começou a fazer crossfit, né? Na época, ele treinava, amigas. Ele saía de casa às 5 e pouca da manhã para ir treinar crossfit, depois ele ia pro trabalho e ia pra faculdade. E eu preferi realmente ficar priorizando só o trabalho e a faculdade, né? Porque eu não conseguia funcionar da mesma forma como ele, né? Ele já tem bem mais disposição, ele consegue dormir bem menos do que eu. Já eu não, né? Eu preciso desse tempinho de descanso. Então, por isso que eu preferi priorizar as coisas mais importantes. Quer dizer, vida saudável também é importante, né? Mas naquele momento pra mim não era. Então, foi ele, né, o meu maior incentivador. Ele entrou no CrossFit, ficou acho que uns 2 ou 3 anos fazendo CrossFit durante a faculdade, enquanto eu estava ali sendo sedentária. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu pensei, vou começar a fazer algum esporte também. E aí comecei a fazer CrossFit junto com ele.
Bom, vamos ao primeiro tópico então, que é escolher o esporte ideal pra você. Eu lembro que na época eu tava bem traumatizada, né, com a academia, então eu resolvi que eu não ia fazer academia. Escolhi um esporte que era o CrossFit, mas você pode escolher o esporte que você desejar. Pode ser corrida, bicicleta, caminhada na rua, fazer academia, CrossFit, Hyrox. Experimente os esportes. Eu sei que tem alguns esportes que é um pouco mais difícil e um pouco mais inacessível para você experimentar também. Mas vai experimentando, vendo o que você gosta. Eu lembro, amigas, que eu experimentei aula de CrossFit, porque no CrossFit, assim, tem aulas experimentais, né? Dependendo do box. E eu lembro que na que eu fui tinha 2 aulas experimentais. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Na minha primeira aula experimental de CrossFit, eu caí, realmente. Eu lembro que tinha que se pendurar na argola e eu me pendurei e não consegui me segurar. E o professor, ele estava do meu lado. E assim, ele ficou super preocupado. Inclusive, nós somos amigos até hoje, né? Ele é muito amigo do Nicolas também. A esposa dele é fisioterapeuta do Nicolas por muitos anos. Então, assim, eu lembro que na época ele ficou muito preocupado e a culpa foi minha, obviamente, porque eu sabia que ali eu tinha, né, uns certos limites, eu era uma pessoa extremamente sedentária e o que eu fiz? Me segurei lá na argola na primeira aula. Deveria ter falado pra ele que eu não estava confortável em fazer. E aí eu lembro, amigas, que eu fiquei depois 1 mês sem aparecer no tal do CrossFit, de tanta vergonha que eu fiquei. Porque a aula estava extremamente lotada, eu lembro que era 6 horas da tarde, e tinha umas 20 e poucas pessoas, todo mundo parou pra ver se eu estava bem. Mas depois eu voltei também e aí deu tudo certo. E aí com isso nós vamos para o próximo tópico, que é a vergonha. Eu lembro que no início eu tinha muita vergonha de praticar esportes. No CrossFit então, nem se fala, né? Eu tinha muita vergonha, porque quando você entra no box, a maioria dos alunos assim meio que já sabem algumas coisas, outros não, estão iniciando também. Então você vai entrar fazendo o básico do básico dos movimentos. Então você fica com um pouco de vergonha, porque tá todo mundo fazendo os movimentos e você tá fazendo coisa de iniciante. A mesma coisa aconteceu comigo também quando eu iniciei na academia a fazer musculação, né? Porque depois eu fiz CrossFit, aí depois eu comecei a fazer musculação também. Faz uns 2 anos, né, que eu concilio os 2 esportes. Então, assim, quando eu comecei na academia, eu também ficava com muita vergonha de treinar. Só que com o passar do tempo, amigas, vocês percebem que as pessoas, elas não estão nem aí. Claro que vai ter sim aquelas pessoas que criticam, que cuidam, que riem. Mas assim, depois do momento em que você percebe que se você não for fazer as coisas por conta da insegurança e pelas pessoas ficarem te julgando, você não vai fazer nada na vida. Então assim, todo mundo tem um início, você não vai entrar numa academia sabendo fazer tudo, você não vai começar a fazer corrida sabendo correr muito bem, né? Porque se a gente nascesse já sabendo tudo, qual seria a graça da vida de aprender, né? Então, realmente, o legal do esporte é esse. E eu acho que é isso uma das coisas que eu mais gosto no CrossFit, porque todos os dias você aprende a se superar e a fazer coisas novas. E na academia também não é tão diferente, né? Hoje, por exemplo, eu bati PR num dos exercícios, né? Coloquei mais carga. Então, assim, o esporte é você estar todos os dias aprendendo e se superando. Então, não tenha vergonha de ir pra academia. O próximo tópico que eu pensei em trazer aqui pra vocês como dica foi a frequência de treinos na semana. Quando você começa na academia, não precisa necessariamente você treinar todos os dias, exatamente como as pessoas que seguem esse estilo há muitos anos. Eu, por exemplo, eu treino 6 vezes por semana, por dia não, né, amigas, por semana. E se eu pudesse, eu realmente praticaria mais esportes por dia. Eu só não faço isso porque eu não tenho tempo, né? Eu preciso trabalhar, pagar as minhas contas. Mas se eu pudesse, eu treinava de manhã musculação e fazia de tarde CrossFit, ou ao contrário. Mas hoje em dia não tem como essa possibilidade pra mim. Então, se você tá começando agora, não coloque como meta ir 5 vezes na semana. Coloque como meta ir 2 ou 3 vezes. Foi o que eu fiz e deu muito certo pra mim. Eu lembro que na época, quando eu comecei CrossFit, era muito caro, ainda é caro, né? E então, as condições que eu tinha era fazer 3 aulas por semana. Então, eu lembro que eu ia na segunda, na quarta e na sexta. Às vezes eu mudava os dias, né? E eu lembro também que isso fazia com que eu conseguisse conciliar com o meu trabalho CLT. Porque realmente você praticar esporte, trabalhar e ainda ter que fazer as suas outras coisas da vida é muito cansativo. Então eu preferi fazer 3 vezes na semana e fiquei assim por muitos anos. E ainda assim, amigas, meu corpo e a minha mentalidade e a minha vida realmente mudaram muito. Então assim, você não precisa fazer 1000 esportes por dia ou por semana para ser uma pessoa saudável. O ângulo do take anterior ficou completamente ruim, né, amigas? Muito escuro. Mas o que importa aqui é o conteúdo.
Então vamos pro próximo tópico que eu elenquei aqui, que é a alimentação. Bom, amigas, atualmente eu faço dieta, sempre comento com vocês aqui, né, que eu tenho acompanhamento com o Nutri, mas nem sempre foi assim. No meu início eu não fazia dieta, né, eu fui aos poucos começando a me alimentar bem, a trocar, né, as minhas refeições por alimentos mais saudáveis. Mas eu lembro que no meu início, assim, do trabalho CLT, eu, obviamente, né, eu morava com a minha mãe, né, então dividia as contas com ela, não era casada, não tinha, assim, uma casa pra bancar, digamos assim, então sobrava dinheiro pra eu comprar as minhas frescurinhas, sabe aquelas frescuras de alimentação? Amigas, pra vocês terem uma ideia, o meu café da manhã todos os dias era um copo de Nescau e torrada com presunto e queijo. E eu achava que aquilo ali tava maravilhoso, né? E aí eu lembro que meu marido me explicava muito sobre calorias e na época não entrava na minha cabeça. Então eu tive uma fase onde eu tinha o paladar muito infantil, mas isso foi mudando ao longo do tempo. Com o tempo eu fui aprendendo a me alimentar bem, a fazer boas escolhas. Hoje eu tenho acompanhamento com Nutri, mas faz desde o ano passado, amigas. E olha, eu tô hoje com 30 anos e então, desde os meus 22, olha quanto tempo eu fiquei sem Nutri e realmente eu consegui mudar meu corpo de qualquer forma. Até vou tentar deixar um antes e um depois aqui pra vocês. O depois é agora, né, como estou, mas algumas fotinhos de antes de como que eu era. Outra coisa também que eu cometi como erro, e eu falo pra vocês, amigas, que é o básico da alimentação que funciona. Não fica tentando inventar moda. Um dos erros, tá, que eu cometi era ficar comprando coisas fitness. Sabe aquelas coisinhas da seção do mercado que é fit? É bolinho sem açúcar, bolinho disso e daquilo. E assim, eu nem tinha problema com lactose, nem com glúten, e ficava comprando coisas sem glúten e sem lactose. Então assim, eu gastava muito dinheiro, na época, como eu comentei com vocês, morava com a minha mãe, então sobrava dinheiro ali, né, do meu trabalho, pra eu ficar comprando essas bobagens que não me ajudavam em nada. Se eu comprasse comida de verdade e fizesse receitas saudáveis ali em casa, seria muito melhor do que ficar comprando essas coisas prontas. Hoje em dia, a base da minha alimentação, vocês veem aqui, é comida de verdade. Não tem nada de frescurinha. De vez em quando eu compro, né, um Iopró, compro uma barrinha de cereal, mas assim, são coisas que acontecem muito raramente. Então, a alimentação, ela faz diferença sim, tá? No início, tente não ser tão radical na troca da sua alimentação. Foi uma das coisas que eu não cometi esse erro, né, de tentar trocar. Tanto é que eu fiquei anos treinando e não me alimentando bem. Mas quando você tenta fazer uma troca muito radical de alimentação, isso pode acabar te dando também uma compulsão alimentar futuramente. Então, tente se alimentar saudável, ali da melhor forma possível, mas também não tente entrar numa neura de que você não pode fazer uma refeição livre. A gente sabe, né, que é basicamente 80-20, então você pode sim comer uma refeição livre de vez em quando. Se você tiver possibilidade de ter um acompanhamento nutricional, é melhor ainda. Mas a gente sabe exatamente o que precisa fazer, né? Basicamente é comer comida certinho, de verdade, e seguir o básico ali da alimentação saudável. Comer carboidrato, arroz, feijão, macarrão e o máximo de saladas e legumes e frutas possíveis. Agora vamos para o próximo tópico que eu anotei para conversar aqui com vocês, que é priorizar o que é importante. Primeiro, a alimentação, que nós já conversamos no tópico anterior, então não vou me estender muito, mas é o principal, a prioridade é a alimentação. Depois, sono, né? Então, você dormir bem, ter uma boa noite de sono, realmente vai te ajudar muito a ser mais saudável. Água, amigas, tem que beber água. Inclusive, é uma das coisas que eu pego bastante também, tá? Então, você controlar a quantidade de água que você tá tomando por dia. Treino também, né? Obviamente, estamos aqui falando de vida saudável, então o treino entra aqui também. E aí, aqui, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Sobre a questão de estilo e vestimenta. Amigas, quando você tá começando na academia, você não vai ter tantos looks fitness assim. E tá tudo certo, tá? Quando eu comecei, eu realmente não tinha também. Eu tinha, acho que, 2 conjuntos de calça e blusa. Na época eu também não usava top, porque eu morria de vergonha de usar top. Hoje em dia eu tenho um guarda-roupa, ainda bem, né, com muitas roupas fitness, mas que eu fui comprando ao longo dos anos. Então, pra vocês verem, faz quase 10 anos, né, que eu treino. Então, assim, ao longo desse tempo eu fui comprando as minhas coisinhas, comprando tênis. Só que se você tá iniciando hoje, usa o que você tem. Ao longo do tempo, com o passar dos meses, é claro, você vai comprando uma coisinha aqui ou ali. Mas você não precisa ficar gastando seu dinheiro comprando um tanto de roupa, um tanto de tênis, a não ser que você goste disso, tá?
Pra mim eu gosto, pra mim é importante, então por isso que eu gasto com isso. Então assim, não é uma das coisas mais importantes, tá? O mais importante é você realmente priorizar esses 4 pilares aqui que você vai ver que vai ter muito resultado na sua vida. E por último, eu tenho anotado aqui, amigas, que é a motivação. É você realmente entender do porquê que você quer se tornar uma pessoa mais saudável. Você quer se tornar uma pessoa mais saudável para melhorar a sua aparência, porque você não tá se sentindo bem, você tá se sentindo insegura com o seu corpo? Ou você quer realmente porque você tá, sei lá, com alguma doença e você precisa se curar? Por que que eu falo isso de motivação? Porque ela é que vai te ajudar no início, mas não é ela que vai te ajudar a ter constância. Então você vai ter um motivo, né, para iniciar o seu processo ali de vida saudável, mas não vai ser ele que vai te ajudar a continuar seguindo. Tem um momento em que você precisa transformar isso em estilo de vida, que é o que eu fiz. Então é por isso que eu tô aí há quase 10 anos nesse processo de vida saudável, porque hoje em dia eu não me imagino mais sendo uma pessoa sedentária que não pratica esportes e atividades físicas e que não cuida da minha alimentação. Eu realmente não imagino mais eu comendo besteira o tempo inteiro, eu deixando, né, meus treinos de lado. Então assim, chega um momento em que a motivação inicial, ela deixa, né, de ser aquilo que você tinha como base. Eu iniciei justamente porque eu queria deixar de ser uma pessoa sedentária, né, e também porque eu não estava tão bem com o meu corpo naquele momento. A partir do momento em que eu realmente comecei a me sentir melhor, então eu percebi que se tornou um estilo de vida. Então hoje em dia, se você pensar na Stephanie, digamos assim, você realmente pensa naquela pessoa que come saudável, naquela pessoa que treina. Isso eu olhando pra mim mesma hoje, né, amigas? Então é você realmente ver qual é o seu motivo maior. Cada um tem o seu motivo, né? Talvez você tenha outros. Então você... E outra coisa também sobre motivação, tá? É você não esperar a motivação chegar para você fazer o que tem que ser feito. Então assim, se você tá iniciando um processo de vida saudável, não espere você estar feliz para ir treinar, porque esse momento ele não vai chegar. Você realmente tem que ter o seu treino como algo do seu dia a dia. E eu também deixei anotado aqui uma frase que eu queria deixar de dica para vocês, que é: não se compare, foque no seu processo e tenha persistência. A vida saudável, amigas, ela demora um pouquinho até você conseguir se encontrar. Até você conseguir, de repente, perder aqueles quilinhos que você tanto deseja, até você realmente conseguir fazer as coisas do jeito que você quer. Então, assim, deixa a vida aí acontecendo, né? Você não vai perder aqueles seus quilinhos de uma hora pra outra, vai demorar tempo mesmo. Hoje em dia a gente vê na internet, né, as pessoas ali em poucos meses já emagreceram tanto, pessoas que usam tantas coisas, né? Então, assim, deixe o processo ser da forma como deve ser. Então não fique se cobrando tanto também, tá? Vá pra academia, faça o seu treino, tenha isso como algo leve na sua vida. Porque se você realmente entrar, né, em desespero ou em paranoia, você não vai conseguir seguir em frente. Então foque no seu caminho, no seu processo, que eu tenho certeza que isso aí vai fazer muita diferença na sua vida e vai te deixar ser uma pessoa mais feliz também. Eu, por exemplo, né, amo a endorfina, então nos dias que eu não vou treinar, eu fico ali xoxinha, né, cansada, e nos dias que eu vou treinar, eu realmente me sinto bem, me sinto mais segura e me sinto uma pessoa muito melhor e até, dependendo do dia, mais feliz também. Então é isso, acho que a gente tem que focar no nosso processo, no nosso progresso e não ficar olhando, né, porque as outras pessoas estão fazendo, porque senão, assim, a gente vai entrar meio que em desespero e não vai conseguir focar no nosso caminho. E eu tô aqui gravando pra vocês, amigas, mas olha o tempo, já tá chovendo por aqui desde de manhã, né, mas agora eu acho que vai vir chuva de verdade. Então, esse foi o meu processo no meu início na vida saudável, amigas, e essas dicas que eu queria deixar aqui pra vocês. Eu espero que isso ajude de alguma forma vocês, outras pessoas, né, que estão aí iniciando também, ou que querem melhorar algumas coisinhas. Agora eu vou fazer o meu lanche da tarde, porque eu estou com muita fome, e eu tô pensando em fazer de novo um pãozinho com ovo, vocês acreditam? Eu não enjoo, já falei pra vocês, né, que é o meu café da manhã de todos os dias, e até agora não enjoei, e eu ainda fico com vontade, às vezes, de jantar, porque assim, amigas, pra mim não existe refeição mais prática e mais fácil e melhor de se fazer do que pão com ovo. Então às vezes eu falo assim pro meu marido, né, pro Nicolas: amor, não vou jantar comida hoje, vou jantar um pãozinho com ovo, porque realmente tem no meu plano alimentar essa refeição também. Então é isso que eu vou fazer agora.
Migas, acabei de tomar o meu cafezinho da tarde, tá aqui já o pratinho vazio. Tava assistindo aqui um vlog também do canal de uma moça que eu acabei de conhecer. E não conheci o canal dela, né? Já vou aqui me inscrever. Eu amo assistir vlogs de outras pessoas, amigas. Eu só não tenho tanto tempo, né, pra assistir sempre. Mas quando eu tenho um tempinho livre assim, eu gosto. Agora, amigas, a meta é fazer algumas coisinhas aqui em casa. Então eu preciso fazer algumas refeições. Na verdade, refeições não, né? Porque meu marido cozinhou ontem. Mas eu preciso separar algumas frutas. Guardar os ovos também, né? Que nós compramos e ainda não guardei no lugar. Comprei na feira no domingo. E preciso também higienizar as minhas saladas. Então é isso que eu vou fazer agora. A vontade era de ficar ali, ó, deitada no sofá. Os meus cachorros estão ali no cantinho deles dormindo. Mas bora lá fazer o que tem que ser feito, né, amigas? Falei pra vocês que ia chegar a encomenda, né? Olha o tanto de encomenda que chegou hoje. Esse aqui é do Beto e da Dora, umas coisinhas que eu comprei pra eles, casquinho, aquelas coisas de brincar, sabe? Aí chegou a encomenda pro meu vizinho, ele não tá em casa, tá viajando, então eu peguei pra ele. E encomendas pro Nicolas, então quando eu falei pra vocês que tinha encomendas pra receber hoje, era tudo isso aqui. Aproveitei também, já recolhi as roupas que tinham no varal. Na verdade, falta duas cobertores que tem ali no varal, que são dos cachorros. Eu tô sempre trocando as cobertinhas deles, sabe? Eu não gosto quando começa a ficar com muito cheiro de cachorrinho, sabe? Eu sei que é o cheirinho deles, né? Mas como eles soltam muito pelo, eu troco a cada 2 dias. E aí já coloquei mais uma máquina de roupa pra lavar. Tô agora aqui também recolhendo a louça, né? Que o meu marido lavou na hora do meio-dia, então tô guardando, já tá seca. E aí daqui a pouco eu vou arrumar as frutas, os ovos, enfim, fazer o que eu falei pra vocês, né? Que eu ia fazer. Frutinhas em ordem, então eu lavei bem as uvas, tirei ela dos cachos e já deixei assim separado porque é bem mais prático para fazer os meus lanches no dia a dia. Cortei também 2 mangas, deixei aqui guardadinhas e já aproveitei e também separei a nossa salada para o jantar de hoje. Já estou devidamente de banho tomado e skincare feita. Também já coloquei um lookinho aqui de ficar em casa, bem confortável. E vou finalizando este vlog por aqui, amigas. Agora eu vou finalizar, né, a minha noite editando vídeo. Então eu vou finalizando o vlog, né, pra descansar um pouquinho depois também. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um conteúdo aqui do canal. E até o próximo vlog. Beijos!